E aí, curiosos da internet, tudo bem com vocês? Estou aqui trazendo uma gravação de uma exposição que eu visitei há um tempinho e queria compartilhar essa experiência que eu registrei junto com vocês. Sendo essa exposição em questão a exposição chamada Entre Matrizes e Mistérios, que foi um evento que ocorreu no Museu do Piauí, no centro de Teresina. Foi uma exposição idealizada pelos estudantes de artes visuais da Universidade Federal do Piauí, na disciplina de gravura do período 24.2 e 25.1. Que é ministrada pela professora, artista visual e gravadora premiada e referenciada Yolanda Carvalho, que possui um vasto repertório na arte da xilogravura. Inclusive, se despertou a curiosidade em você e se você se interessou em saber mais sobre o trabalho dela, o arroba dela é esse que eu vou colocar aqui na edição, tá bom? Para quem não tem tanta familiaridade com a xilogravura ou o que é xilogravura, a xilogravura é uma técnica de impressão onde o artista esculpe uma imagem em um bloco de madeira, geralmente com goivas, que são espátulas afiadas feitas para esculpir, para produzir uma chapa que conterá as imagens que ele quer imprimir. A técnica pode ser comparada ou é quase semelhante à produção de um carimbo. Depois que a matriz fica pronta, basta passar um rolo de tinta por cima e aplicar ela sobre uma superfície qualquer, como papel ou tecido. As partes da madeira que estiverem cavadas ficarão com menos ou nenhuma tinta, dando um efeito de negativo na imagem. E depois da aplicação, assim como a impressão de um carimbo, a imagem impressa na superfície feita pela gravura vai sair espelhada, invertida na superfície que foi aplicada. Enfim, agora que eu falei brevemente sobre o conceito de xilogravura, voltando a falar sobre essa exposição. Essa exposição é composta por trabalhos finais feitos pelos grupos de estudantes da turma de gravura de artes visuais da UFP. Inclusive, nas fichas técnicas que eu vou mostrando de vez em quando no vídeo, vai aparecer os nomes dos autores de cada uma das xilogravuras e as impressões delas. Como foi apresentado na descrição da exposição, esta exposição convidou o visitante para uma imersão nas camadas simbólicas e poéticas da xilogravura, fazendo o observador mergulhar em narrativas que constroem universos moldados pelo imaginário popular piauiense. Além das obras, a exposição também traz uma descrição sobre o que cada um dos grupos de autores quiseram representar e pôr na composição das obras que eles produziram. E ao longo do vídeo eu vou descrevendo brevemente cada uma delas e na edição eu vou colocar uma pequena legendinha indicando o nome da obra que estiver sendo mostrada para você não se perder. E é claro, eu vou falar a descrição de uma forma mais resumida. Claro, para o vídeo não ficar muito extenso ou que acabe sendo cansativo para vocês. A primeira obra que eu mostrei nesse registro se chama Eco Celestial. Nessa obra coletiva, o tarô é o fio condutor de uma jornada simbólica e pessoal, criada a partir da técnica da xilogravura. A imagem nasce da soma dos 4 artistas, cada um representado por seu arcano pessoal: o louco, o carro, a força e a estrela. A figura central da composição representa uma mulher mística que faz a retirada das cartas, como uma taróloga, e também faz um paralelo a uma outra carta do tarô, a sacerdotisa, e também sendo um símbolo da divindade criadora que dá vida aos arquétipos das cartas situadas na composição. Muito interessante, não é? A segunda obra que foi mostrada foi a Árvore da Vida. Essa gravura, Árvore da Vida, foi inspirada na obra de Carmésia Emiliano, entre aspas, Wasaka. A construção dessa xilogravura foi feita por segmentos separados na horizontal, ou seja, ela foi subdividida em partes, e cada ponto representa um aspecto diferente, sendo respectivamente de cima para baixo: copa da árvore, céu, terra e raízes. A obra representa a natureza e sua diversidade, bem como a vida e o relato do momento antecessor ao corte da árvore, como acontece na sua originária árvore de todos os frutos, da lenda indígena de Macunaíma. A obra seguinte que foi registrada foi o Banquete das Lendas. A obra é inspirada na pintura Festa dos Deuses, do artista Jan van Billard, e em relação à temática foi pensado na narrativa de como seria uma reunião parecida com a obra. Tem como figuras principais lendas do Brasil, mas especificamente 4 lendas do folclore do Norte e Nordeste, decididas entre as autoras da gravura aqueles que têm maior admiração e encanto. Assim, temos gravados na obra as lendas da Rasga-Mortalha, Miridã, Alhangá e Mapinguari. A obra seguinte se chama Gênese, Ascensão e o Eterno Retorno. Ela traz como descrição falando sobre o ciclo natural da vida e paralelamente simbólico de vida da mariposa africana Acheronte atropos. Eu acho que é assim que se fala, ou se pronuncia, se eu não me engano. A borboleta caveira foi escolhida como objeto central da obra pelo seu poder de contraste simbólico. A composição traz as diferentes fases do inseto, que alcança o ápice de vida ao carregar também o peso de brevemente e de arrasta logo logo.
É uma mensagem sobre o universo falar da existência ter um fim inevitável, mas que abre portas para novos ciclos de vida. Depois dessa obra, nós temos a obra Não Se Pode, uma das obras mais bonitas da exposição na minha opinião. A obra Não Se Pode é inspirada numa lenda típica de Teresina, escolhida como forma de representatividade. A história fala de uma mulher misteriosa que aparece numa praça, pedindo cigarro aos homens e crescendo até o topo de um lampião para acendê-lo, tornando-se uma figura medonha que servia como aviso para mulheres casadas para deixar os maridos dentro de casa. A Não Se Pode simboliza no contexto da obra uma mulher forte, uma mulher real e fora dos padrões da época, marcada por resistência e atitude, mas que também pode ser interpretada de novas formas nos tempos atuais. A obra seguinte é a obra Mulheres do Brasil. Ela tem como tema central a valorização de mulheres brasileiras que foram pioneiras em suas áreas e que, por meio de coragem, inteligência e sensibilidade, deixaram um legado profundo na história do Brasil. A escolha dessas figuras representa um esforço consciente em tornar visíveis histórias femininas que muitas vezes foram negligenciadas ou esquecidas pelos registros oficiais. A obra que vem a seguir é a obra Nossa Senhora Aparecida do Brasil. Segundo sua descrição, essa obra simboliza a narrativa da Santa Senhora Aparecida sendo encontrada por pescadores em 1717, enquanto eles navegavam nas águas do Rio Paraíba do Sul, no interior de São Paulo. João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia pescaram, entre aspas, partes separadas da santa e testemunharam seu milagre. Segundo os próprios autores da obra, essa obra rica em detalhes pede ao observador que se atente a cada um deles, pois todos eles trazem um significado que representa essa narrativa, e outros elementos de brasilidades, fora a própria simbologia que a santa traz, como ser uma figura de libertação e acolhimento para as pessoas negras, um detalhe que também foi levantado pelos autores da obra. Depois dessa obra, nós temos a obra Esplendor de Santa Luzia. A obra trazia a narrativa de que trevas e luz possuem um grande poder criativo. Essa correlação entre o positivo e o negativo se reflete no processo de impressão da gravura, onde o esplendor, que é o foco da obra, os olhos de Santa Luzia são destacados como os principais pontos que fazem um contraste que forma a silhueta da figura central de Santa Luzia, uma figura iconográfica no contexto da arte sacra católica. E a ênfase nos olhos das mãos faz uma analogia à luz absorvida pelo olhar, pelo dom da visão, os olhos vistos como a janela da alma, e também trazendo o simbolismo da santa que, segundo a religião católica, é a protetora da visão e dos olhos. Eu achei muito interessante essa proposta. E vocês? E por último, e não menos importante, vem a obra Santo Gregório para quem? Os autores fizeram uma homenagem ao finado Gregório Pereira dos Santos nessa obra, protagonista de uma tragédia ocorrida no Piauí, trazendo não só um símbolo religioso e de comoção no coração do teresinense, mas também uma representação autêntica da fé popular do Estado e um questionamento do significado do que pode ser não considerado sagrado. Um conceito que é construído pelo próprio contexto popular, que ao cultuar e depor seus milagres através da devoção, busca uma canonização de Gregório enquanto santo. Ufa, foi muita explicação, né? Mas eu queria poder enriquecer mais esse conteúdo trazendo as descrições das obras e trazer o ponto de vista dos autores para poder trazer uma perspectiva a mais para você que está assistindo esse vídeo. Fica como um acréscimo de um ponto de vista ou uma curiosidade a mais sobre o registro dessa exposição, que do meu ponto de vista eu achei extremamente edificante, e é por isso que eu queria compartilhar aqui com vocês, de uma forma mais sucinta e trazendo ela do meu jeitinho também. E é isso, meus curiosos. O que vocês acharam desse conteúdo? Gostaram do vídeo retratando alguns pedaços dessa exposição? Me diz qual foi a xilogravura que você mais gostou, ou se você quiser deixar sua opinião sobre a exposição, coloca aí nos comentários. Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Se você curtiu esse tipo de vídeo, deixa seu like para saber que você gostou. E me segue também caso queira acompanhar meu conteúdo sobre arte e mais vídeos como esse. Eu agradeço de montão por você ter assistido esse vídeo até o final, e até mais, curiosos da internet.